Boa noite, pessoal. Hoje é dia 16 de março de 2021. São 8 horas. E vamos começar aqui a nossa sessão do Jogo Jogado. O Jogo Jogado é uma sessão que eu apresento as operações do dia, como que o dia se comportou, né, em termos de movimento de preço do mini índice, tá? E quais operações que eu fiz, quais que poderiam ser feitas e com base em que eu fiz essas operações, né? Entendo isso daqui como uma videoaula, né? Só que aplicada direto no mercado, com base naquilo que já aconteceu. A gente não pode fazer transmissão ao vivo, então vai assim com um pouquinho de atraso. Direto aqui para os slides, que vai ficar melhor para a gente, né? Deixa eu chegar aqui no gráfico. Compartilhar aqui com vocês, olha. Eu deixei aqui a divisão de período porque hoje, né, o dia até abriu com um gapzinho de alta, né, como vocês podem observar, né, abriu aqui, fechou aqui ontem, abriu aqui, então teve um gap aqui pequenininho, mas esse gap, como foi dentro de um candle só, fica difícil, né, para uns olhos que não estão treinados perceberem. É um gap de 200 pontos, né, e se vocês viram o dia de ontem, finalzinho do vídeo do dia de ontem que eu publiquei do jogo jogado, vocês com certeza me ouviram dizer que o preço ia descer hoje. E desceu, né? As análises estavam corretas, né? Tanto as contagens para a subida de ontem quanto a descida de hoje. E o quanto eu imaginei que ele fosse descer? Simples, tá, pessoal? Eu sempre falo para vocês que eu olho outros tempos gráficos, né? Então, ó, eu vou tirar aqui o divisor de períodos para não atrapalhar aqui a nossa visão. Depois eu volto nos 5 minutos com o divisor de período, tá? Olha isso aqui. No gráfico de 2 horas estava facilmente perceptível essa consolidação. Eu botei aqui, ó. Eu procuro sempre colocar o que tem mais contato. Então, aqui, ó, tinha contato nesse candle, nesse aqui passava um pouquinho e aqui eu não sabia o que ia acontecer, mas eu esperava que ele viesse mais ou menos por aqui, tá? E aqui, como eu já falei que eu não compro topo anterior, hoje de manhã, quando o dia abriu, o que eu fiz? Eu vendi. Vendi e deixei esperando ele vir para o fundo da consolidação, que é como se opera a consolidação, né? Compra embaixo, vende em cima, né? Vende para sair da operação comprada e vende para poder pegar a jornada de descida. Então, hoje pela manhã eu vendi, aqui no gráfico de 2, poderia ser no 1 hora também, dava. 2 horas dava, no 3 horas dava, no 4 horas dava. Todos eles davam. Tá? 20 minutos dava. Só que já começava a ficar mais difícil de ver, né? Eu gosto muito do gráfico de 2 horas, de vez em quando eu dou uma olhada nele, ajuda bastante. 3 horas também, tá? Que ajuda você a perceber esses movimentos mais simples que facilitam a sua forma de operar, né? Então, uma vez que eu vi que já estava aberto lá, tá? E eu queria operar o gráfico de 5 minutos, que é o que eu gosto de ficar olhando, até porque se alguma coisa mudar, aparece mais rápido aqui, né? Aí eu comecei a olhar aqui. Então, tá ruim de arrumar aqui para vocês verem. Ó. Então tava aqui, essa linha, esta linha. Na manhã eu esperava o quê? Que ele viesse até aqui. Na verdade, o certo é realizar pelo meio. Mas quando ele fez esse movimento aqui, eu comecei a contagem, né? Eu achei que isso aqui era uma puxada, mas quando eu vi isso daqui, eu falei, não, eu comecei a contar esse aqui como uma, esse aqui como duas. Inicialmente, eu puxei essa linha para cá. E fiquei esperando ver o que ele faria se ele batesse nessa linha aqui, começasse a voltar, deixasse um fundo mais alto, como ele fez aqui. Se ele fizesse esse movimento aqui, eu sairia da operação comprada. Vendida, desculpe, e provavelmente compraria.
Mas quando ele fez esse breakout aqui, voltou e não conseguiu romper a linha, você vê que ele começou a obedecer a linha. Eu falei, então esse aqui não é a segunda. Essa ainda é a primeira e esse daqui é apenas uma perna para a cunha, né? Essa é a cunha. Começou a respeitar a linha aqui de cima. E aí eu comecei a observar o que ele faria depois que ele tocasse essa linha aqui embaixo de novo. Né? E aqui, na verdade, sendo muito sincero para vocês, eu nem pestaneei embaixo, eu fechei a operação. Porque estava no fundo. Essa linha aqui é a linha do gráfico de 2 horas. Do fundo da consolidação. Olha lá. Essa é a linha do fundo da consolidação. Então eu nem conversei, né? Nem pestanejei, né, pessoal? Acho que nenhum de vocês fariam isso também, né? Tá no fundo da consolidação, né? Praticamente fim de dia, sair da operação. Entendeu? E eu não operei isso daqui porque eu tive que sair. Tá? Até fiquei olhando a subida, vi realmente que ele já estava buscando o topo da consolidação de novo, mas eu achei melhor não operar porque eu ia ter que sair, eu não ia conseguir ficar acompanhando operações aqui. Tá? Mas foi um dia relativamente simples, porque todo mundo vai dizer que isso aqui é um dia de tendência. Ele até é um dia direcional, mas ele está dentro de uma consolidação larga, né? Ele está numa consolidação que há dias, né? De 1.900 pontos. E hoje ele desceu para pegar o fundo. Então não tem muita novidade. Eu acabei fazendo as contagens aqui, mas basicamente eu operei essa consolidação aqui. Ontem eu poderia ter feito a mesma coisa, mas eu acho que não estava tão evidente, né? Eu não sei para outras pessoas que acompanham. Até ontem eu não conseguia perceber essa consolidação aqui tão clara, tá? Dava para ver que ele estava vindo aqui, que ele já tinha vindo aqui. Então poderia ter marcado realmente o topo e o fundo. Mas aqui hoje, quando ele começou, já abriu aqui descendo, eu falei, isso aqui vai descer, vai testar o fundo. E deu certo, tá? Não é todo dia tão simples assim, né? Aqui, por exemplo, foi um dia, né? Não foi num dia que ele fez isso aqui, foi mais de um dia, né? Esse aqui foi o dia 12. Esse aqui foi o dia 15, tá vendo? Foi ontem que a gente já estava operando, porque a gente sabia que ia acontecer, né? Que ele ia buscar o topo, mas eu não estava vendo um topo como uma consolidação. Eu vi o topo como uma projeção dessa perna nos 5 minutos, nos gráficos de 5 minutos. Então ficou fácil operar, mas eu ainda não estava operando uma consolidação. Até iria respeitar esse topo, mas independente da questão do topo, eu estava trabalhando projeções e retrações, tá? A gente operou bastante projeções e retrações aqui ontem. E hoje eu não fiz muitas operações, né? Eu só fiz um. Eu vendi o topo e saí no fundo. Só um. Para poder fechar meu dia, tá? Não tem muito o que acrescentar, até porque eu não vi outra forma de operar o dia de hoje, tá? Se alguém tiver alguma ideia, né, pode lançar. Mas basicamente eu vi topo de consolidação, vendi. Eu vendi por aqui assim, no meio desse candle aqui. Né? Nem botei stop, deixei descer. Depois eu fui acompanhando com os topos, né? Meu trailing foi vindo para os topos principais, né? Aqui ele já estava aqui. Aqui, quando ele rompeu esse fundo aqui, ó, eu botei aqui. Tá? E daqui eu já, né, saí da operação aqui. Então não fiquei fazendo muita história não, entendeu? Não era um dia para ficar inventando. Era um dia para operar de forma simples. E quem me dera todos os dias fossem assim, né? Você percebeu uma consolidação clara no início. E de fato, se vocês observarem, quando você fala assim, o preço está em tendência, ele até está, mas se você for observar, ele está dentro de uma consolidação maior, num tempo gráfico maior. E aí vale a pena você olhar os tempos gráficos maiores, porque eles te ajudam. Você viu quanto o gráfico de 2 horas me ajudou hoje.
né? No gráfico de 2 horas eu percebi rapidamente a consolidação, botei o trade e deixei rodar. O gráfico de 3 horas também ajudou. Daria para você perceber a mesma coisa, entendeu? Então foi basicamente isso. Não tem muito o que acrescentar. Não dá, eu não vejo como operar de outra forma o dia de hoje. Né? Não sei se é porque já eu fiz exatamente o que deveria ser feito e que deu certo. Talvez se eu tivesse pegado o trade no meio do dia, se eu não tivesse visto logo na parte da manhã, talvez eu tivesse operado de outras formas, né? Fazendo uma contagem de pernas, etc e tal, mas eu até, assim, até contei pernas, mas fiquei esperando para ver se ele efetivamente ia para o fundo e foi, entendeu? Desceu bastante. Amanhã eu não tenho muita previsão, mas se ele tiver operando ainda dentro dessa congestão, tem chance dele fingir uma descida aqui, voltar e subir, pegar o topo da consolidação. Mas eu não tenho muita certeza disso não, tá? Vou esperar o dia de amanhã acontecer e aí eu opero, como sempre. Eu até falo aqui mais ou menos o que eu acho que pode acontecer, mas na prática você tem que esperar o dia abrir, né? Ver como é que o preço está se comportando. Como eu não opero notícia, eu não fico olhando notícia, mas eu vejo o que o gráfico está fazendo. Se ele disser para mim que o preço vai subir, eu entro comprado e sustento o máximo que eu consigo aquela operação comprada. Quando eu falo sustento o máximo possível, pessoal, é só para vocês entenderem. Quando você entra numa operação, ela dificilmente desenvolve direto a teu favor, né? Ela vai um pouquinho contra, né? E aí você tem que entender até onde você sustenta. Tipo, até onde está o seu stop loss, né? Seja plotado na ferramenta, que eu acho que é o mais aconselhável, seja ali, né, um mental, alguma coisa que você tenha para controlar. Eu gosto de botar ali já plotado na ferramenta. Se eu tiver medo da violinada, eu ponho o stop bem distante, para eu poder ter tempo de reação. Mas, em geral, é bom você deixar o stop plotado na ferramenta, tá bom? Bom, pessoal, basicamente era isso para o dia de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a entender melhor, mais uma vez, como operar e que essas dicas entrem aí na caixa de ferramentas de vocês, tá bom? Tenham todos uma boa noite e que Papai do Céu abençoe todos, tá bom? Tchau.